Este é o quarto vídeo, onde eu faço aqui a propaganda dos meus contatos no Facebook, no blog e no e-mail. Continuando a divisão de águas da cobertura e as respectivas fachadas ou vistas, nós temos aqui na folha 3 um ótimo exemplo aqui para nós fazermos a divisão de águas dessa cobertura. E essa cobertura daqui é a mesma, só que este desenho representa olhando daqui, dessa vista com 8,50. Eu coloquei umas medidas aqui, esse vão aqui tem 9,5 e esse vão aqui tem 8,5. Eu chamo vão por quê? Porque é o menor lado deste retângulo. O menor lado é 9,5. E deste retângulo que está aqui, o menor lado é o quê? 8,5. Então serão importantes essas duas medidas. Nós veremos em seguida. Tá? Então, recordando, nós faremos sempre o uso do esquadro de 45 graus para fazer a divisão de água dessa cobertura aqui. Tá? Não podemos esquecer que essa linha traço e ponto representa as paredes da edificação. Representam as paredes externas da edificação. Então eu faço para poder ajudar a confecção das fachadas que nós faremos aqui embaixo. Eu gostaria também de aproveitar para poder falar que, se vocês observarem, desde o início dos desenhos, desde o primeiro vídeo, eu estou prendendo a folha com o quê? Com durex. Durex ou fita adesiva. Essa fita aqui é excelente, é da Scott. Ela parte rápido. Eu tiro com o dedo e fixo a folha. Então esses desenhos com par de esquadros, eles têm que ser feitos com a folha fixa. Eu não posso fazer com a folha solta. Por quê? Eu vou atritar aqui em cima os materiais. Ao atritar, eles não podem sair da posição. Observem que, ó, linhas verticais, né? E linhas horizontais, aliás, e linhas verticais, elas saem na precisão, porque a folha está fixa. Então, sempre utilizando a folha fixa. Continuando o desenho, nós teremos aqui as linhas reforçadas. Eu vou reforçar só nessa aqui, na outra eu não vou reforçar não. Nós teremos aqui a projeção das paredes. Essas paredes são importantes, porque limitam as paredes aqui embaixo na fachada. Bem, continuando aqui, eu vou fazer a divisão com 45 graus. Eu vou fazer já com a lapiseira um traço mais grosso. Bem, o que eu faço primeiro? A explicação é a seguinte, ela sempre será assim. Eu vou fazer com a linha vermelha. Eu vou fingir que essa parte daqui não existe. Olha que interessante. Eu vou excluir momentaneamente essa área menor aqui. Por quê? Qual é o retângulo maior? O que tem o vão de 9,5 ou de 8,5? O de 9,5. Então eu vou separar essa parte menor, vou fingir que não existe e vou fazer tranquilamente aqui a divisão de águas com 45 graus. Lembrando que eu vou utilizar sempre na cobertura sempre 45 graus. Sempre. Observe o que vai acontecer. A união dos dois espigões deu origem à comieira. Deu ali a origem à comieira. Só que olha que interessante. Fazendo agora uma observação. Eu tenho aqui, nessa análise dessa cobertura, eu tenho algo de novo aqui. Enquanto aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices vivos, quinas vivas, eu tenho dois aqui, ó, dois vértices que são internos, este e este daqui. São dois vértices, só que são internos. O que nós faremos com esses dois vértices externos? Eles darão origem ao que nós chamamos de calha. Calha. Vou fazer até a caneta aqui. Eu terei uma calha aqui e outra calha aqui. Em outros estados, aqui no Brasil, é chamado de água furtada ou rincão. Tá? É representado com linha dupla. Então, todo vértice interno, isso é clássico na divisão de águas de cobertura, nós teremos
rincões, ou calhas, ou água furtada. Então, como no início eu fingi que essa parte aqui não existia, essa área, eu agora vou voltar ao processo inicial. Ele existe. Então ele vai ter que ser feito também em 45 graus. Observem. Na junção do espigão com o outro, surge uma cumieira. Essa cumieira aqui, ó, ela vai ter um limite. Onde será o limite dela? A própria calha vai fazer o limite. Então essa calha tem uma distância de aproximadamente 20 centímetros de uma linha para outra. Aqui, ó, é uma linha dupla, um alinhamento duplo, e como a calha vai estar aqui também, olha o que vai acontecer que interessante. A calha, ela vai para um lado e para o outro. Então surgiu algo de novo aqui na nossa cobertura. Todo vértice interno, representado com esse mini círculo, será sempre calha, rincão ou água furtada. É algo de novo que acontece aqui. Olha que interessante. Então eu destaquei recordando o retângulo maior, abandonei momentaneamente o menor e fiz a cobertura. Depois eu passei para a área que eu havia ignorado. Ao juntar uma na outra, surgiram duas calhas. Tá? Agora, não podemos esquecer o quê? Das setas. Temos que fazer as setas. As setas aí são importantes. Vamos fazê-las. Então temos aqui uma seta para cá, uma para cá. Se for possível, façam bem no centro de cada figura dessa e elas simétricas. Lembrando que toda seta que eu faço, ela tem que ser apontada para quê? Para o beiral, perpendicular ao beiral. Beiral, seta, 90 graus. Então aqui também faremos todas elas. Ó. Eu aproveito para fazer a inclinação de todas elas. Para cá, aqui e aqui. E eu viro para finalizar as outras. Faço esta aqui, esta daqui, sempre utilizando o par de esquadros, nunca a mão livre, por favor. Pronto. Quantas águas nós temos? Não finalizamos ainda não, ainda tem essa aqui, ó. Esta água mestra foi interceptada pela calha. Olha que interessante. Na verdade eu não tenho duas águas aqui, eu só estou fazendo a inclinação utilizando uma mesma água com duas setas, não há problema nenhum. Tá? Então vamos contar quantas águas temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 águas. Essa cobertura tem 7 águas. 7 áreas independentes de caimento de água para o beirão. Então finalizamos essa divisão de água aqui dessa telha, dessa cobertura. O que tem de novo aqui? A presença de duas calhas. Por quê? São vértices internos. Essa distância aqui tem aproximadamente 20 centímetros. Elas são feitas na prática, na obra, com folhas de PVC, folha de alumínio ou folha galvanizada, que é chamada de folha de Flandres, que é uma cidade na França, chamada Flandres. Bem, vamos fazer aqui a vista. Vou fazer uma altura qualquer aqui. E vamos trazer essas linhas. Na verdade, desconfiem, olha que interessante. Eu não estou olhando essa parte, estou olhando a de cá. Então eu vou ver apenas uma água mestra aqui. Esta água mestra. Vamos lá. Fazendo com 30 graus. 30 graus, como combinamos. Então, beiral, 30 graus. Beiral, tangência aqui na laje. Por que eu não fui até o final? Porque elas serão interceptadas aqui, ó, por esta linha daqui da cumieira e a finalização dela aqui. Ela inicia e termina. Então, será feito dessa forma aqui, ó. E eu vou fechar aqui, por quê? Porque aqui representa uma água mestra e este trapézio isósceles será representado aqui. Trapézio isósceles, 45 graus, 30 graus. Eu estou repetindo porque fixa, essa repetição fixa. Então eu vou representar aqui a minha laje, a posição da minha laje, onde foi tangenciada, não precisa fazer tudo.
E finalizando aqui, nós vamos fazer a parede, as linhas de parede. Eu vou apagar as linhas em excesso aqui, não há necessidade. Pronto, já finalizamos o desenho desta fachada aí. Continuando, nós faremos aqui agora a vista dessa mesma cobertura, faremos pelo lado em que nós estamos enxergando o menor vão. Então vamos recordar aqui. Vou fazer de maneira mais rápida, tá? Ó, ignoro, vamos lá. Ignoro que existe essa parte aqui menor, finjo que não existe, isso aqui. Faço aqui em cima. Observem que eu não preciso levar a linha até o outro lado. Ó. Quando ela vai tocar uma na outra, eu paro. Ó. Essas linhas de 45 graus. Vou fazer a cumeira, que é o mesmo telhado daqui, a mesma cobertura. E como nós faremos? Olha que interessante. Eu estou observando agora que esse lado aqui está maior que esse. É interessante, eu não tinha visto isso. Que é igual daqui, ó. Esse lado aqui é maior do que esse aqui. Mas não há problema nenhum. Continuando, eu vou unir agora essa parte menor àquela lá. Como é que vai ficar? Fazendo aqui, ó, 45 graus, dois espigões formam uma cumeira. Eu vou levá-la até um limite e vou fazer o quê? Dois vértices internos, calha. Eu estou repetindo esse daqui. Calha aqui também. Duas calhas. Pronto, finalizamos. Nesse aqui eu não vou fazer as setas não, para poder adiantar até o próprio vídeo, a explicação do vídeo. Então vamos fazer logo as fachadas aqui. No final, dando tempo legal, eu faço as setas. Fazendo a altura fictícia, que aproveitando de lá, ó, é a mesma edificação. É a mesma edificação, então eu vou utilizar o mesmo pé direito. Tá? Pé direito, a altura do piso ao teto. Ao teto, a face interna da parede. Bem, lembrando que esse ponto aqui é o mais importante de todos eles. Vou utilizar agora, eu deixo o de 45 graus, eu utilizo o de 30 graus. Olha que interessante. Faço também 30 graus de cada lado. Só que algo novo aconteceu aqui. Olha que interessante, por isso que eu estou fazendo com traço fino. Algo interessante é que surgiu esta tacaniça. No meio da água mestra surgiu esta tacaniça. Eu vou desenhá-la também. Ela começa onde? Olha que interessante, a laje está ali, passa a ser esse ponto aqui o mais importante também. Por quê? Eu vou fazê-lo também com 30. Se eu comecei com 30, eu vou fazer com 30 também todos eles. Então, ó, faço aqui, trago esse ponto aqui que é da cumeira perpendicular à minha vista, eu já marquei, viro 30 graus e faço o mesmo aqui, ó, a mesma coisa, olha lá. Como aqui é uma tacaniça, aqui terá que ser o quê? Também a tacaniça sendo vista de frente, ó. Triângulo isósceles, triângulo isósceles. Lá atrás tem a minha, o quê? A minha água mestra. Vou terminá-la, ó. Olha que coincidência interessante, ó. Porque o beiral tem o mesmo tamanho em torno da casa toda. O beiral. Aqui é a área de beiral. Olha que interessante. Área de beiral. Isso tudo aqui, ó. Se ele é todo igual, aqui no desenho será igual também. Então, como é que eu vou fechar aqui agora esta cumeira? Eu trago esse ponto aqui é o ponto onde inicia a cumeira. Então, eu posso tranquilamente na horizontal fazer aqui a alusão a ela. Olha que interessante. Eu trago ela daqui, ó. Ela vem daqui, ó, desse ponto aqui. Então, eu vou fazer com traço mais forte para chamar a atenção. Faremos com traço forte, que ela já está quase finalizada. Uma tacaniça dentro da água mestra. Olha que interessante. Uma tacaniça dentro da água mestra. Uma área chamada tacaniça. E faremos as paredes agora. Quantas paredes temos? Uma, aqui. Uma parede. Esta aqui, ó, duas, a segunda parede. A terceira parede, que é esta aqui. E a quarta parede final, que é essa daqui. Olha que interessante, que bonita ficou essa fachada. Interessante essa fachada. Muitas casas nos Estados Unidos têm essas fachadas assim. É uma fachada muito interessante. Bem, finalizamos aqui, mais uma vez,
o desenho de fachada desta cobertura. Tá? Não posso esquecer também de fazer alusão aqui à laje, onde fica a laje. Então eu faço só um pedaço aqui mostrando que a laje ela está exatamente ali. Se for uma casa de 2 pavimentos, eu vou fazer num vídeo mais na frente, uma cobertura de uma casa de 2 pavimentos. Então teremos a marcação da laje no primeiro pavimento e depois do segundo pavimento. Finalizamos aqui mais a folha 3. Até a próxima.